Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula na qual o assunto que nós vamos tratar hoje ele está baseado em 3 tópicos, na qual nós vamos chamar aí de rota estática, vetor de distância e link state. Okay? O vetor de distância ele é um conceito na qual nós utilizamos para o protocolo dinâmico, aí o mais conhecido como sendo o RIP, okay? E o próximo, que é o link state, que também é um conceito na qual nós utilizamos aí para um protocolo dinâmico também interno, que é o mais conhecido, que nós mais trabalhamos no dia a dia, que seria o SPF. Okay? Quando nós mencionamos em relação aos tópicos rota estática, vetor de distância, link state, eu acho que o primeiro item que vem em nossas mentes é roteador, ok? Ou seja, o equipamento na qual vai trabalhar com esses conceitos e especificamente rotear as redes que nós temos aí dentro dessas perspectivas que nós trabalhamos aí, desses 3 itens que nós vamos abordar. Porém, eu adicionei esse slide somente para a gente pensar em alguns tópicos, em alguns itens na qual eu acho interessante. Okay? Quando nós falamos roteador, o item que eu coloquei aqui para a gente pensar, ou seja, o que nós pensamos sobre o roteador? Quando você pensa em roteador, o que você imagina? O que vem na sua mente em relação a esse nome, roteador? Ok? Outro item que eu adicionei aqui, qual a funcionalidade desse equipamento? Eu citei 2 exemplos aqui, ok, para nós. Logicamente que você pode pensar em outros itens para adicionar aqui, mas os 2 mais importantes que eu achei para colocar na apresentação nossa aqui seria 2 itens fundamentais para o nosso equipamento, chamado roteador, ok? Na qual o primeiro item que eu coloquei seria determinar o melhor caminho para enviar os pacotes e, literalmente, fazer o encaminhamento, ou seja, encaminhar esses pacotes para os determinados destinos ou para os corretos destinos na qual nós estamos trabalhando, ok? Aí nós também podemos imaginar desse item que eu adicionei aqui. Especificamente, você poderia só mencionar esses 2 itens sobre o roteador desse equipamento? Aí você pode colocar somente 2 itens para um equipamento tão caro? Não. Ele não faz somente esses 2 itens que eu adicionei aqui, ok? Ele pode fazer diversas, hoje em dia, né? Ele pode anexar diversos serviços dentro desses equipamentos hoje em dia. Eu coloquei algumas fotos aqui, mas é só como exemplos de um equipamento mais utilizado aí em filial, enfim, que a gente chama de bench office, tá? E um equipamento na qual nós podemos utilizar mais em operadoras, vamos falar assim de bastidores, de operadoras, enfim. 2 fotos aqui só para exemplificar esse equipamento. Mas quando você pode pensar em roteador e aí falar somente desses 2 itens, eu coloquei alguns aqui para adicionar, na qual nós podemos falar que o roteador ele faz a interconexão de diversas tecnologias, ou seja, eu coloquei frame relay, MPLS, ou seja, eu tenho aqui a minha nuvem, na qual eu posso fazer a conexão desse roteador que está na nuvem com o meu roteador que está no meu cliente, fazer a conexão deles e transportar de uma tecnologia na qual eu posso utilizar aqui como frame relay, tá? Transportar para uma nuvem MPLS, sair dessa nuvem aqui
para um Ethernet, ou seja, esse equipamento roteador, ele pode fazer essa conexão de diversas tecnologias passando por diversos ambientes, ok? Outro item que também está atrelado a esse tópico, que é o que? Eu posso fazer a conexão de diversos meios físicos, ou seja, Ethernet, BNC, posso fazer conexão com fibra, enfim, eu tenho vários itens que eu posso adicionar aqui para esse equipamento e ele vai fazer a conexão com esses diferentes meios físicos, tá ok? E muitos outros itens que nós podemos adicionar hoje em dia aqui, falando-se em caixa, caixa que eu digo roteador, na qual nós podemos agregar acelerador de WAN, que é o OS, eu posso agregar segurança nele, tá? Eu posso agregar mais itens que a gente pode adicionar aqui, servidor, capabilities, né? Capacidades de trabalhar como um servidor, enfim, eu posso adicionar alguns itens hoje no meu roteador, agregar a minha caixa para ele fazer esses tópicos, que logicamente nós temos os appliances dedicados para esses serviços, mas enfim, são itens que a gente não vai tratar aqui no momento, tá ok? Então nós podemos ter diversos itens agregados ao meu ambiente conectado ao meu roteador, ok? Aqui eu coloquei uma foto que eu acho que é relevante para a gente observar, que eu tenho aqui esse roteador e eu tenho um modem aqui, tá? Na qual eu falo aqui que são tipos de cabo para o WAN, que eu vou tratar aqui, tá? Como sendo esses itens, os cabos, na qual esse roteador pode fazer para mim essa conectividade com o CSU-DSU, que está aqui, que é esse equipamento branco aqui que vocês podem ver, e também fazer a conexão com a LAN, tá? Ou através de um cabo direto ou através de um cabo crossover, que seria esse cabinho aqui, especificamente para esse roteador, tá? Lógico que pode variar para cada modelo. Cabo DTE, DCE, conectividade Smart Serial, eu tenho funcionalidades do DTE serial, na qual nós vamos ver aqui no próximo slide. Mas voltando, eu tenho aqui a conexão do meu modem CSU-DSU, na qual eu faço a conectividade desse cabo Smart Serial aqui do meu roteador com o meu modem. Eu tenho cabo de energia, que nós podemos mencionar aqui, cabo console, que é de gerência desse equipamento, que está aqui, esse aqui é o cabo azulzinho, ok? Cabo de LAN, como nós mencionamos, ok? Aqui é o cabo de energia também desse modem, para fornecer energia para o meu equipamento, ok? Então, uma fotinho para exemplificar as conectividades que eu posso exercer do meu modem, na qual isso daqui é a operadora que entrega para mim, tá? Então a operadora que eu estou contratando aquele meu link, e esse daqui é o meu roteador. É um 1721, tá? Um modelo antigo, uma fotinho antiga, mas exemplifica bem o tipo de conectividade ou os cabos que nós vamos ter de conexão entre um equipamento e outro, tá ok? Então é interessante a gente observar isso e analisar esses itens, tá ok? Aqui, voltando um pouquinho, o cabo DTE que eu mencionei para vocês, só um item adicional aqui, o cabo DTE, ok? E também aqui também eu posso mostrar para vocês os tipos de cabos mencionados anteriormente, tá ok? Na qual eu tenho aqui as conectividades que vão
para o roteador e as conectividades que vão para o meu modem CSU-DSU. Modem CSU-DSU, ok? E aqui é um exemplo de conectividade de LAN direto, ok? E conexão crossover chamada, ok? Então, são alguns exemplos para demonstrar aí essas conectividades entre o meu equipamento entregue pela operadora e a conectividade com o meu equipamento local disponibilizado para o meu cliente final, tá ok? Entrando agora no nosso tópico, isso daí só foi uma abordagem para que nós possamos entender que efetivamente esses itens eles são agregados ao meu roteador. Eu não vou entrar no detalhe aqui de switch camada 3 que nós chamamos, que não é o assunto que nós vamos abordar aqui, mas nós podemos ter essas mesmas nomenclaturas associadas a um switch R3, mas para que não confunda vocês, eu vou somente trazer como sendo um item agregado ao nosso roteador, aquele equipamento que está fazendo a camada 3 dentro da nossa estrutura, tá ok? Então nós entramos aqui no item roteamento estático, tá ok? Que é, né, um roteamento, só que ele é feito configurado, né, vamos chamar assim, configurado manualmente dentro do nosso equipamento, mas na qual ele vai ter a funcionalidade de encaminhar os pacotes de uma interface para outra. Cada interface do roteador pode ser configurada com um IP. Aqui eu coloco um adendo que hoje em dia vocês podem às vezes visualizar aí que a interface do roteador, vamos falar aqui a interface FAST 0/0, não somente ela vai ter somente um IP, né? Ela pode ter também um outro IP, mas a gente adiciona como sendo secundário, tá? A essa interface. Não vamos também entrar em detalhes, mas enfim, eu posso agregar diversos IPs dentro da mesma interface física, tá? Sempre trabalhando com esses IPs sendo secundário, ok? Mas para alguns critérios de protocolo de roteamento, sempre é associado ao endereço já configurado fisicamente para a sua interface física, ok? Não vem ao caso a gente entrar nesse detalhe, ok? Outro item que eu adicionei aqui seria mudanças do status da interface, que vai estar associado ao roteamento estático. O porquê disso, né? Quando nós mencionamos essa mudança de status de interface, automaticamente esse IP aqui que eu comentei com vocês, eles são inseridos automaticamente na tabela de roteamento, tá? Porém, nesse caso aqui, como nós estamos falando de endereço IP na interface física, sempre você vai associar esse endereço como diretamente conectado ao meu roteador, tá? Então sempre ela vai aparecer como diretamente conectado. O que isso quer dizer, né? É isso daqui que eu quero mostrar para vocês. A interface está operacional, ou seja, serial e a FAST, na qual elas têm um endereço IP, tá? Aqui. Por isso nós visualizamos ela como C aqui. Se você observar na legenda do Show IP Route, você observa aqui como conectada, ok? Portanto, no momento que você associa um endereço IP à sua interface física, FAST 0/0 ou uma serial, enfim, quando ela está operacional que eu digo, a gente vai tratar isso um pouquinho mais para frente. Quando ela está up,
ela automaticamente sobe para a sua tabela de roteamento como sendo diretamente conectada. Tá ok? Então por isso que a gente consegue visualizar esse status dentro da nossa tabela de roteamento. Tá ok? Quando eu mencionei para vocês que eu coloco esse IP na interface física, ok? E quando eu tenho um endereço IP configurado, desculpa, deixa eu voltar aqui. Quando nós temos um roteador, na qual ele tem duas interfaces físicas, vamos falar aqui, a FAST 0/0 e a FAST 0/1, eu vou associar endereços IPs nela. Tá ok? Então, para nosso exemplo, a FAST 0/0, eu estou associando ela com esse endereço IP. Ok? Eu vou colocar aqui 3.1. Legal? Só que aqui eu coloquei um exemplo na qual eu estou associando um IP também para a nossa FAST 0/1. Ou seja, na command line eu estou associando um endereço IP, na qual seria 3.2. Tá? Então aqui, para essa interface, eu estou anexando 3.2. E aí vocês observam esse erro. Até eu coloquei em vermelho para exemplificar para vocês. Portanto, o que significa esse erro? Ele está dizendo para mim que existe um overlap, ou seja, eu estou com sobreposição de endereços IPs no meu mesmo roteador, que é o R1. Por que ele está falando isso, né? Vamos falar assim, ele está reclamando por quê? Vamos se perguntar. Cada interface física, mudar a cor aqui do nosso... Cada interface física do nosso equipamento, eu preciso definir com um endereço IP, ok? Entretanto, eles devem estar em subredes distintas. E o que nós podemos observar aqui, esse endereço IP é um /24, ok? Portanto, esse IP associado a essa interface, ele pertence ao mesmo range de endereços que nós temos aqui. Portanto, eu não posso ter endereços distintos de subredes iguais, tá? Estou na mesma subrede para as interfaces físicas distintas. Por quê? Porque o roteador não consegue entender para qual interface ele vai enviar os pacotes, como nós mencionamos. Não, o roteador ele endereça os pacotes para suas interfaces físicas, tá? Portanto, quando chegar um pacote, né, chegar um pacote destinado à rede 172.16.3.0/24, para qual interface ele vai encaminhar esse pacote dessa forma? Ele não sabe. Ele não sabe se ele coloca na 0/0 ou se ele adiciona na 0/1. Ok? Então por isso que ele acusa esse erro. Eu não posso. Por isso ele acusa overlap. E outro item aqui também para finalizar aqui nesse slide é esse endereço, desculpa, que é chamado de BIA, né? É o endereço MAC da minha interface física FAST 0/0, tá? Física do meu roteador, ok? A interface do meu roteador, ou seja, o endereço MAC físico dessa porta. Não é, às vezes, quando você vai consultar uma tabela ARP, você vê um endereço MAC na porta F0/0, você imagina que seja esse. Não, não é. Esse daqui é da porta física do meu roteador. Tá ok? Então, só para exemplificar aqui, esse endereço aqui, ele é da sua porta física do seu roteador. E também para denotar aqui que é esse erro que pode acontecer em algumas situações aí
quando você está configurando, e nós temos que prestar atenção se não existe sobreposição de endereços, ok? Aí, voltando para a nossa visualização, justamente desses endereços que estão sendo populados para a minha tabela, eu tenho aqui duas situações, tá? Na qual eu trago para nós aqui através do debug IP routing, tá? Que é um comando de debug, desculpa, para qual a gente consegue visualizar o que está acontecendo no meu roteador, tá? Portanto, aqui eu tenho, vamos falar assim, estou desabilitando e habilitando a interface física para visualizar os status, na qual eu vejo log tanto da parte física como lógica, ok? Então aqui eu coloquei o endereço IP na minha interface física e habilitei minha interface física. O que eu visualizo aqui? Que o meu endereço configurado aqui anteriormente, ele está sendo adicionado à minha tabela de roteamento, tá? E quando eu dou um shutdown na minha porta, ou seja, eu estou desligando essa porta, o que eu visualizo aqui? Que esse endereço está sendo removido da minha tabela de roteamento, tá? Isso cai naquele conceito que eu mencionei para vocês, que a interface ela precisa estar app quando eu preciso que aquele endereço suba na minha tabela de roteamento, na qual ele vai aparecer diretamente conectado, tá? Então é só uma forma de demonstrar aqui através do debug como é visualizado aí esse status de colocar a interface operacional, né, habilitando e desabilitando ela, ok? Aí aqui eu volto a falar novamente desses status, que aqui e aqui nós temos duas situações, ou seja, duas validações, na qual isso vai estar relacionado com a camada física e aqui com a camada lógica. Lógica em que sentido, né? É layer 2 para dentro da minha estrutura, tá, ok? Então é com isso que eu consigo entender as situações de quando eu tenho um problema de cabeamento ou quando eu tenho um problema de protocolo, enfim, de camada 2 de enlace, tá? Então, somente para demonstrar para vocês aqui, primeiro status camada física, segundo status camada de enlace. E aqui eu adicionei os possíveis status que nós podemos visualizar aqui dentro da nossa estrutura, tá? Na qual eu vou falar aqui para vocês que está administrativamente down, portanto, logicamente ela está down. Aqui eu habilitei a minha interface, entretanto eu estou com status down, ou seja, fisicamente está desconectado, logicamente também. Eu vou ter um status up down, na qual fisicamente ela está conectada e logicamente ela continua, ela não continua assim, não está operacional, tá, ok? E o status app que eu mencionei anteriormente, que é o estado operacional da minha interface física do meu roteador, tá, ok? Portanto, nessa situação é que você vai observar a tabela de roteamento que vai aparecer para você como diretamente conectada, que está amarrado com o meu status operacional da minha interface. Um status que você não vai visualizar é down e up. Por quê? Porque isso vai estar representando para você a camada física e aqui a camada lógica, tá, ok? Então, para essa situação,
eu não tenho esse status de down e up. Tá? É somente para você ter ciência de que é um status que teoricamente não existe e na prática também. Tá, ok? Portanto, você pode se basear nesses status para que você entenda a situação de cada interface física do seu equipamento. Ok? Com isso, eu posso chegar numa conclusão na qual a gente pode trabalhar uma topologia dessa e fazer alguns questionamentos, enfim, análise em cima disso. Tá? Aqui eu tenho 3 LANs, então aqui a gente está chamando de LAN 1, aqui de LAN 3 e aqui de LAN 2. Tá? Na qual eu tenho 3 roteadores aqui, vocês podem observar, que está conectando esses 3 ambientes internos para minha estrutura. Tá? Aí eu coloquei aqui alguns tópicos. Sempre eu devo analisar a rede de destino, de que forma os meus pacotes serão encaminhados, tá? Se teremos descarte de pacote e quando temos o porquê nós temos esses descartes. Analisar em cima da minha topologia o porquê está ocorrendo esse descarte de pacotes aqui para minha lixeira. Tá, ok? Para que efetivamente você consiga entender que quando esse host, o PC1, for alcançar o PC3, você entenda o porquê dessa situação. Que nós podemos aqui exemplificar são as redes de destinos. Redes de destinos de diferentes sites. Tá? Então aqui eu tenho um 72.16.3.0/24, um 72.16.1.0/24 e um 92.168.2.0/24. Se eu olhar na perspectiva do R1, eu vou observar que essa rede de L2 e a rede de L3 não está diretamente conectada às minhas interfaces físicas do meu R1. Portanto, essas redes são redes de destinos que não vão aparecer na minha tabela do R1 como diretamente conectada. Tá? Por quê? Porque eu não tenho nenhum endereço dessa faixa /24 aqui para o meu R1. Portanto, eu tenho que pensar que para alcançar essas redes, eu poderia habilitar um protocolo de roteamento dinâmico, né? Nós falamos RIP, OSPF, EIGRP, ou também eu posso pensar numa perspectiva de configurar rotas estáticas, para que isso seja endereçado para o caminho correto. Ok? Com isso eu consigo endereçar para que o PC1 alcance o PC3 através de R2. Tá? Então é nessa lógica que nós devemos pensar quando você está fazendo a configuração de um roteamento estático. Portanto, para que esse PC1 alcance esse PC3, vamos exemplificar aqui como ponto 10, e aqui também ponto 10, ou seja, o endereço de destino ponto 10 aqui do PC3, que é 192, tá? Eu preciso fazer com que essa rota estática de 192, 168, 2, 10 seja o que vai representar aqui o /24, tá? Seja encaminhado para R2. E também a gente não pode se esquecer que R2 também não pertence a essa rede de L3. Pertence de que forma? Diretamente conectada. Portanto, você tem que
pensar que para R2 ele também necessita de uma rota estática, tá? Que eu pus isso. Vamos pagar aqui, pessoal. Na verdade eu queria colocar o S como aparece na tabela de roteamento, mas enfim, a gente não chegou lá. Eu vou colocar aqui estática, tá? Para que o R2 também mostre para você que ele precisa encaminhar o pacote para essa interface física para que chegue ao R3. E para que esse pacote retorne para o PC1, que é o ponto 10, eu também preciso imaginar, preciso ter isso em mente, que R3 precisa reconhecer essa rede para encaminhar para R2 e R2 encaminhar para R1. Tá? Para que todo esse processo de encaminhamento e retorno de pacote aconteça. Tá, ok? Com isso eu consigo garantir que na minha estrutura, tanto para ir como para voltar, está sendo reconhecida e efetivamente não tenha nenhum descarte aqui para essas redes que nós estamos trabalhando, tá, ok? Aí vocês podem colocar assim como 3 itens para qual você necessita pensar na hora de fazer ou analisar ou desenhar, vamos falar assim, esses princípios de tabela de roteamento que eu coloquei aqui, porque é interessante e ele está bem resumido, porém com os tópicos que dá para entender bem a funcionalidade da tabela de roteamento. Então, no primeiro princípio que eu coloquei aqui para nós é o que? Para que você possa pensar que todos os roteadores tomam suas decisões com base nas informações presentes na sua tabela de roteamento. Tá? Isso é importante, na sua tabela de roteamento. Tá? Ou seja, na perspectiva do roteador, vamos chamar aqui R1, eu estou analisando em cima do R1, somente do R1, para que ele seja encaminhado para o seu destino. Para o princípio 2, o que nós podemos falar aqui, que é o fato do roteador ter determinadas informações em sua tabela de roteamento, não significa que todos os roteadores tenham as mesmas informações. Portanto, se eu tenho outros roteadores, eu não posso falar que todos esses roteadores tenham as mesmas informações, ou seja, não significa que todos eles possuem as mesmas informações, tanto R2 como R3. E dentro do princípio 3, as informações de roteamento sobre o caminho de uma rede para outra não fornecem informações de roteamento sobre o caminho inverso ou de retorno. Portanto, R3, você tem que olhar na perspectiva de R3 para observar se ele vai voltar para R1. Eu não consigo garantir na perspectiva de R1 que R3 vá retornar para R1. Ok? Então são alguns itens aí que é interessante você pensar para que isso aconteça. Com isso eu consigo trazer aqui para vocês a linha de configuração de uma rota estática dentro do roteador. Tá? Quando você entra na command line do roteador, para configurar uma rota estática, o argumento é IP route, tá? Na qual eu vou adicionar o que? O meu endereço de destino mais a máscara de destino. De que forma? Ou adicionando o endereço IP
ou adicionando a interface física. Física do meu roteador local, tá? Do meu roteador local. Portanto, se está aqui serial 0/0 ou F0/0, eu sempre tenho que analisar da minha interface física diretamente conectada. Não tem como eu saber a interface da remota aqui, tá? Então é aqui que eu coloquei para nós rede de destino, máscara de destino e endereço próximo salto ou interface física de saída, tá ok? Com isso eu consigo configurar a minha rota estática para o meu roteador e ele entregar esse pacote para aquela interface. Um outro tópico aqui que é interessante, analisando a tabela de roteamentos no meu roteador, sempre tendo base a tabela de roteamento, eu posso pensar de duas formas aqui como nós devemos analisar na perspectiva do roteador. Ele traz dois exemplos aqui que ele chama de etapa 1 e etapa 2, tá ok? Até eu coloquei aqui IP de próximo salto, pesquisa recursiva, vou ter um adendo aqui para a gente analisar, e distância administrativa como sendo 1. Isso é importante justamente porque a gente vai observar uma outra situação na qual eu vou mostrar para vocês aqui, que é o que? Quando eu tenho essa distância administrativa como 0, na qual eu adicionei a interface de saída e não mais o próximo salto, ok? Mas vamos lá. Na etapa 1, eu estou o quê? Colocando a minha interface, ou seja, meu IP para a interface física, na qual aparece diretamente conectada a minha serial 0/0, ok? Com isso, eu vou ter o que? Uma distância administrativa 0. Vocês podem observar aqui que eu não tenho custo para esse exemplo, tá? Diferente da etapa 2, na qual eu observo como sendo rota estática, tá? Para a qual ela representa um endereço IP 22, final 22. E aí, vocês vão observar o quê? Que a distância administrativa aqui, ela é 1. O custo para isso é 1. Tá? Então, o que está diretamente conectado tem preferência de uma rota estática, tá? Na qual vai ter preferência em cima de um protocolo de roteamento dinâmico, tá ok? Por isso que nós temos essas diferenças de distância administrativa diretamente conectado e distância administrativa configurada com endereço IP. Tá? Aqui eu coloquei, né? Distância administrativa 0 é quando está diretamente conectado à interface, distância administrativa 1 quando nós estamos colocando o IP de próximo salto. Tá ok? Então é com isso que eu consigo me basear e entender esse conceito de distância administrativa, na qual influencia diretamente no meu roteamento. Tá ok? Aqui, voltando à nossa topologia, eu tenho aqui duas interfaces, uma em cada roteador, na qual é uma conectividade Ethernet, tá? O porquê disso trazer para vocês, né? Justamente devido a eu colocar esse adendo para quando eu trabalho com a interface Ethernet, que quando eu coloco o IP de próximo salto, eu também tenho que colocar a interface física nessa rota estática, justamente devido ao que? A minha resolução da tabela ARP. Tá?
para que não encaminhe broadcast e fique ocupando esse meio dentro do meu mapeamento que eu estou fazendo aqui de endereço MAC com endereço IP. Aí de que forma que eu devo configurar? Como recomendação é colocar meu IP de destino, logicamente associado à minha máscara, porém eu adiciono a minha interface física mais o endereço IP, tá? Então aqui eu estou colocando a interface física mais o IP de próximo salto, Next Hop. Com isso eu consigo ter uma melhor performance em relação ao encaminhamento de pacote devido a não encaminhar broadcast para ter já diretamente populado na minha tabela ARP o meu endereço de próximo salto, ok? Um outro item aqui que não está diretamente associado ao roteamento estático, mas eu acabei adicionando somente para que vocês possam entender sobre essa funcionalidade de CDP, que é um protocolo específico, Cisco, enfim, Cisco Discovery Protocol, para qual eu posso identificar os meus vizinhos e também, dessa forma, fazer com que o roteamento estático possa apontar para o IP de Next Hop, ou seja, de próximo salto. Então, rapidamente aqui, só trazendo os itens aqui de CDP, que é o que? É um protocolo da Cisco, na qual nós temos duas versões, versão 1 e versão 2. Tá? Literalmente é um protocolo de camada 2, funciona em roteadores e switches, para qual a gente pode fazer um mapeamento de conectividade, fazendo com que facilite a interpretação da rede, ou seja, eu consigo identificar e fazer a minha topologia, desenhar a topologia se eu não tiver. Ele já é habilitado por default, tá? E segurança, coloquei um item de segurança até com um asterístico aqui para comentar com vocês, que é um protocolo na qual nós devemos tomar cuidado, justamente porque ele traz diversas informações plausíveis, vamos falar assim, para qual pode se usar como uma brecha de segurança, como versão de iOS, pesquisando plataforma, vulnerabilidades, endereço IP, que ele consegue trazer para nós, ok? Então por isso que eu adicionei ele como segurança e colocando uma ressalva em cima disso. E aí, rapidamente, a validação na qual ele vai trazer para nós de interface física local, tá? Com o meu host de destino e portas físicas de destino, na qual eu vou ter detalhamento de hardware, software, endereço IP, domínio, que está baseado no VTP, versão, plataforma, iOS, enfim, eu tenho várias informações aqui que são plausíveis para nós, né? O endereço IP que eu mencionei para vocês, o hostname do meu vizinho, enfim, tem diversas informações. Inclusive eu já coloquei alguns posts sobre CDP no nosso blog, você pode consultar lá. Só adicionei aqui para que a gente possa pensar isso também quando você está fazendo a configuração de roteamento estático, enfim, que possa ajudar aí você no dia a dia, ok? Aqui uma outra forma que você pode desabilitar globalmente ou desabilitar na própria interface, tá? Então com isso eu consigo ter uma flexibilidade maior em cima disso, tá? Com isso nós finalizamos o tópico roteamento estático, ok? E aí a gente entra agora numa perspectiva do protocolo vetor de distância, na qual a gente vê uma funcionalidade, ou seja, uma utilização do vetor de distância mais em cima do protocolo que nós chamamos de RIP, ok? Com isso, eu posso exemplificar aqui para vocês quando
nós olhamos uma topologia desse nível, tá? E você pensa em roteamento estático, de que forma que você pode imaginar uma rede desse tamanho, com, vamos falar assim, poucos roteadores ainda, né? Se for pensar numa perspectiva de uma rede maior, como você vai trabalhar com roteamento estático? Ou seja, analisando todas as saídas, interfaces, encaminhamentos para uma topologia desse nível. Então, eu não consigo trabalhar com roteamento estático numa hierarquia desse nível. Portanto, quando eu tenho uma rede com diversos roteadores, o roteamento estático não tem mais sentido para nós. Por isso que eu começo a pensar em roteamento dinâmico. Tá? Portanto, chega num momento que ele tem uma criticidade, uma complexidade muito grande, na qual eu não consigo mais tratar em cima de roteamento estático. Eu preciso aí partir para um protocolo dinâmico, na qual vai trazer para mim facilidades para que isso ocorra dentro do meu ambiente, ou seja, o encaminhamento desses pacotes. Tá ok? Com isso eu consigo garantir a minha estrutura funcione perfeitamente. O vetor de distância, como o próprio nome diz, ele é um vetor na qual vai dar para mim a distância. Ou seja, para qual ele traz aqui para nós até onde seria esse vetor de distância. Que ele vai estar baseado, esse vetor, em saltos, tá? Que seria aí o item para trazer para nós como distância, tá? Então, quando nós falamos aí rede, são divulgadas como vetor de distância, a métrica é a contagem por saltos e um item, né, que o vetor de distância ele não tem conhecimento do caminho inteiro. Portanto, quando eu analiso em cima do R1 aqui, utilizando o protocolo de vetor de distância, esse vetor ele não tem conhecimento da minha rede como um todo. Que sentido que eu falo isso? Quando eu tenho aí diversos roteadores. Portanto, o vetor ele só tem o conhecimento desse trajeto. Tá? Ele não consegue analisar esse trajeto na perspectiva de R1. Ok? Por isso que ele menciona aqui, ele não tem conhecimento do caminho inteiro. Tá? Com isso, eu posso aí falar que apenas conhece a direção ou interface para comutar o pacote e a distância até a rede de destino, que seria o next hop aqui para o R2. Tá ok? No vetor de distância, nós temos alguns itens aqui também que é interessante, para qual ele envia a tabela periodicamente e também, além de ser periódica, ele envia a tabela inteira. Com isso, consome mais largura de banda, o meu link, e também recursos de CPU. Tá? Mesmo que não tenha nenhuma alteração, ou seja, se não houver nenhuma alteração nas redes que eu digo aqui diretamente conectada, que precisa notificar que tenha caído aquela rede, tá? Ele continua enviando as tabelas periodicamente e as tabelas inteiras. Tá? No caso do RIP, eu coloquei aqui, ele envia a cada 30 segundos. E para o caso do IGRP, que literalmente não existe mais, né? Mas enfim, é um item que foi utilizado para atualização, enfim, do IGRP, ele é a cada 90 segundos. E também eu coloquei broadcast aqui, mas com um adendo, para qual é somente para o RIP versão 1, que ele era feito a atualização via broadcast. Quando nós olhamos o RIP versão 2, ele já é por multicast. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse adendo aqui. E os protocolos que utilizam o vetor de distância é o RIP versão 1, o versão 2, e a Cisco traz para nós o EIGRP como sendo vetor de distância. Mas eu particularmente chamo o EIGRP de um protocolo híbrido.
Por quê, né? Eu, né, digo agora, depois vocês podem tirar as suas conclusões. Eu utilizo itens de vetor de distância e também itens de link state. Porém, o que eu penso, o porquê da CIS classificar como vetor de distância, justamente porque ele vem do IGRP, ou seja, uma melhoria no protocolo. Como o protocolo IGRP era vetor de distância e no protocolo Cisco, a Cisco talvez deixou aí também como vetor de distância, mas opinião minha, né, pois vocês podem tirar as suas, eu acho que o IGRP ele não é um vetor de distância, tá? Eu coloquei uma tabelinha aqui para exemplificar aí as vantagens e desvantagens do vetor de distância. Como já falado anteriormente, né, o nível de conhecimento exigido para implementar esse protocolo não é alto, tá? Diferente do outro que nós vamos ver, porém as convergências são mais lentas, o que pode ocasionar um loop, tá? Devido a essa convergência ser mais lenta. Requisitos e recursos baixos, que eu coloquei aqui. Não precisa de grande quantidade de memória porque ele não guarda a topologia como um todo sua, como a gente mencionou. O vetor de distância ele não conhece o caminho como um todo, tá? Por ser uma convergência lenta, a escalabilidade dele é limitada justamente por causa dessa resposta de uma rede maior, ela demanda uma resposta mais rápida, para a qual vai estar associada, que mencionei aqui, o loop, tá? Pode se tornar inconsistente as informações de tabela de roteamento, tá ok? Com isso, eu trago aqui para vocês um exemplo dessa análise de tabela de roteamento baseada em vetor de distância, tá? Para a qual eu falo em saltos através de interface de saída. Então vocês podem observar aqui as tabelinhas já populadas com seus respectivos endereços de destino, com interface de saída e o salto, tá? Então, só analisando aí, vamos falar assim, de R1 para R3 no 10.4. Então ele deve sair para a interface de saída física, né? Interface física, serial 0/0, com 2 saltos. Por que 2 saltos? Tem que passar por R2, que é o primeiro salto, e por R3, para chegar nessa rede de destino. E aí vocês podem analisar com um pouco mais de calma os outros itens, mas ele vai se basear nesses tópicos, tá? Ou seja, de salto e interface física de saída, ok? Mais alguns itens que nós podemos mencionar aí do vetor de distância os temporizadores. Nós podemos chamar de temporizador inválido, temporizador de descarga e temporizador de roll-down, tá? Cada um vai ter o seu tempo atrelado a isso, que está amarrado ao seu tempo de convergência, enfim, cálculo de protocolos, algoritmos, para chegar no ponto chave de resolução de algum evento que aconteceu na rede para subir para a tabela de roteamento. De que forma que você pode observar esses valores? Através desse comando, show IP protocolos. Aqui a gente vê RIP, tá? E temos os padrões aí para RIP, para qual é 30 segundos de atualização, aí tempo, ou seja, temporizador inválido de 180 segundos, o roll-down é o mesmo, tá? E o tempo de descarga, o temporizador de descarga aqui é 240 segundos, que é o flush. Então você pode aí, né, temporizador inválido 180 segundos. É justamente um tempo na qual ele vai analisar se novas informações chegarão na sua tabela de roteamento, para a qual vai endereçar aqueles pacotes. Mas temporizador de descarga é depois de 240 segundos que ele vai remover aquele destino da sua tabela de roteamento, tá? Para que não seja mais endereçado. E aqui a temporizador de roll-down
ela estabiliza as informações durante aquele período de análise, ok? Ou seja, durante o período em que a topologia está convergindo com novas informações, ok? São todos temporizadores para avaliar dentro da sua topologia para que não ocorra o famoso loop de camada 3, ou seja, loop de roteamento. Ele precisa se garantir em algumas informações para que isso seja garantido e não ocorra o endereçamento errado da rede de destino. Aqui eu posso exemplificar também para vocês, dentro do vetor de distância, as atualizações disparadas, que é, no momento que cai a minha rede aqui, eu preciso fazer com que os meus sorteadores vizinhos sejam notificados para que não seja mais encaminhado pacote para essa rede de destino, tá? Quando essas atualizações disparadas são enviadas, quando altera o status da interface, ou seja, se eu vou lá, shutdown, no shutdown, ou seja, ativa e desativada, uma rota tiver entrado ou saído do estado inalcançável, ou seja, quando uma rede ela efetivamente sai da sua tabela de roteamento para notificar o seu vizinho, eu preciso fazer com que seja disparada essa informação. E quando a rota é instalada na tabela de roteamento, tá? Eu preciso fazer a notificação para os meus vizinhos. Porque para que os meus vizinhos sejam atualizados, né, algo tem que ser disparado para a minha rede. Então, a partir do momento que, aqui nessa situação R3, detecta que caiu essa rede ou recebeu uma rede nova, eu preciso notificar todos os meus vizinhos dessas redes. Tá? Então, isso é chamado de atualização disparada. Ok? Com isso, todos os meus vizinhos vão identificar essa atualização. Com essa atualização disparada, nós temos associado também que é a contagem para o infinito, que é justamente o que? Inserir aí dentro da minha tabela de roteamento, para que seja considerado como inalcançável isso, o valor de salto número 16, tá? Por quê? Dentro do protocolo vetor de distância, vou falar o RIP, o máximo de saltos que ele identifica são 15. 15 saltos, ok? Por isso que contagem para infinito seria 16. Por quê? Porque através do algoritmo, quando eu insiro ou quando eu injeto esse valor, que é a gente fala, né, Poisson reverse, ou seja, contagem ao infinito, eu faço com que seja injetado esse valor para as minhas atualizações aqui e seja detectado que essa rede é inalcançável, tá ok? Portanto, ela é colocada como o número máximo de saltos. Na verdade, o máximo é 15, né? Mas ele coloca 16 justamente para que automaticamente esse item seja removido da minha tabela, na qual vai estar atrelado também o time to live, que é o que? Para que esse valor seja agregado e seja expirado em um determinado momento, para que ele seja, vamos falar assim, dropado, ou seja, morto, né? O time to live aqui, tá ok? Com isso eu consigo garantir que os meus sorteadores vizinhos sejam atualizados nessa perspectiva de que essa rede caiu, tá ok? Com isso nós finalizamos aí o conceito de vetor de distância. E nós entramos agora para o conceito de link state, na qual nós podemos tirar esse conceito para ser utilizado no protocolo dinâmico SPF. Okay? Então, para o link state, os itens que eu adicionei aqui, que seria o que? A validação do estado do link, o próprio nome diz já aqui, né? Para qual ele vai analisar o caminho mais curto através do algoritmo SPF, que ele chama aqui, que é Shortest
path first, tá? Analisando toda a topologia, por isso que ele tem a completa topologia, ele analisa, consegue identificar o caminho mais curto. Entretanto, eu tenho aí, em contrapartida, mais processamento e memória do equipamento para absorver todas as informações. Vamos falar aqui de topologia completa. Database construído baseado no algoritmo, que a gente vai ver aí. Com isso, dentro desse algoritmo, eu posso ter uma convergência mais rápida. Se eu analisar link state, tá, com vetor de distância, eu tenho uma convergência mais rápida dentro desses dois conceitos aqui, tá? Por isso que ela se torna mais rápida. O algoritmo, o nome dado a esse algoritmo é chamado de Dijkstra, tá? Por isso que eu coloquei aqui, na qual ele analisa através dos custos disponíveis em cada link, que nós vamos ver esses custos, tá? Ele faz a agregação desses custos, então para R2 chegar ao R3, ele faz a agregação desse custo mais a agregação desse outro custo, tá? Com isso ele consegue calcular e colocar o menor custo dentro da sua tabela. Por isso que ele faz a decisão para o menor custo. Para que ele consiga identificar isso, por isso que ele precisa ter o conhecimento de toda a rede, tá? Aí eu tenho um exemplo justamente para alcançar, né, da LAN de R3, da LAN de R2 para alcançar a LAN de R3. O valor total é 27, porque eu tenho 20 mais 5 mais 2 aqui, tá? Eu consigo ter aí esse custo total de 27 para sair da LAN de R2 e chegar até a LAN de R3, ok? Aí vocês podem observar aqui a tabelinha com os custos, que é a somatória de todos eles para determinado destino, tá ok? Aqui também eu coloquei alguns tópicos justamente para você pensar no protocolo Link State, na qual, no primeiro, cada roteador obtém as informações das suas próprias tabelas assim diretamente conectadas, né? Os seus IPs diretamente conectados. Cada roteador é responsável por mandar um hello, ou seja, oi, para o seu vizinho diretamente conectado, para que seja identificado, né, o seu vizinho, e de uma perspectiva do algoritmo ele vai utilizar de alguns recursos para analisar o menor custo, ok? Cada roteador cria um pacote link state que contém a informação do estado desse link, tá? Eles inundam de LSP os seus vizinhos. Para quê? Para que ele coloque isso no seu database e possa analisar como um todo para identificar o menor custo, tá? Que é justamente o que eu estou colocando aqui, ou seja, para pular o seu database, analisar e endereçar para o melhor caminho aquela rede de destino que eu estou buscando, tá? Aqui eu tenho também um exemplo desse R1, para qual ele vai analisar todos os custos agregados a cada interface física, tá? Com seu custo local, interface física com seu custo local,
interface física com seu custo local, interface física com seu custo local, tá? Ou seja, o endereço IP da interface é a máscara de subrede, o tipo de rede como Ethernet, o link serial ponto a ponto, tá aqui, mais o custo do link para o seu roteador, ou seja, para o seu vizinho, ok? Essas informações são passadas através de um LSP, que nós vamos ver aí. Se você observar, cada interface física vai ter a sua informação, ok? Na qual ela vai ser transportada aí para o ambiente para notificar os seus vizinhos, tá? Com isso, como nós falamos lá, o olá, ele propaga as informações, ok? Ou seja, ele vai passar a notificação através de um pacote hello para o seu vizinho, tá? Que está diretamente conectado ao meu R1, ok? E logicamente ele está passando o estado desse link. Estado em que sentido? Se ele está app, se ele está operacional. Para que ele consiga trafegar essa informação, o link tem que estar operacional, ok? Senão eu não consigo transportar essas informações para os meus vizinhos, tá? Como eu mencionei anteriormente, essas informações são passadas através do LSP. O LSP que contém todos aqueles itens para qual ele vai notificar os seus vizinhos, tá? Então, vocês podem observar aqui as informações que são passadas para os meus vizinhos, tanto de custo, a rota de destino, desculpa, o IP de destino, tá? Então todas essas informações são inseridas dentro do meu cabeçalho LSP, tá? Dentro do protocolo Link Stage, eu coloquei aqui, eu esqueci agora, que eu preciso estabelecer uma adjacência, ou seja, uma vizinhança com o meu equipamento que está diretamente conectado. Preciso estabelecer essa adjacência entre eles. E para que isso ocorra, necessita de alguns parâmetros, tá? Para que isso ocorra. Esses parâmetros eles estão mais voltados para o protocolo de roteamento, mais específico aí para a gente trabalhar. Por exemplo, o SPF, o IGRP, enfim. Mas eu não vou tratar muito sobre esse item aqui. É somente para vocês terem a noção de que eu preciso ter uma adjacência para que isso ocorra, tá? Quando eu falo de inundação de LSP, é justamente o que? A notificação para todos os meus vizinhos sobre aquelas informações que eu recebo ou o que eu preciso enviar para os meus vizinhos. Preciso enviar em que sentido? Da minha interface diretamente conectada, qual é o endereço, qual que é o custo para os meus vizinhos. E com isso ele consegue definir qual que será a melhor métrica para alcançar aquela rede de destino. Vocês podem observar aqui todos os pacotes LSPs sendo enviados para os meus roteadores, tá? Com todos aqueles itens que nós mencionamos anteriormente, tá? De custo, rede de destino, interface física, tá? Para que isso seja endereçado e analisado para os meus vizinhos, tá, ok? Quando isso chega no âmbito do R1 para ele analisar, ele vai se basear no custo que ele calcula para alcançar essas redes de destinos. Então, ou seja, a LAN de R2, a LAN de R3, a LAN de R4 e a LAN de R5. Consigo identificar todo o caminho,
Portanto, a LAN de R2 ela vai ter um custo de 22, para a qual vai sair de R1 e vai para R2. Tá? Com isso, ela montou a sua tabela de roteamento. Tá? Ela montou o caminho que esse pacote deve seguir para chegar naquela rede de destino. Com isso, eu posso falar para vocês as vantagens que nós temos nesse protocolo Link State. Tá? Que é o que? Cada roteador cria o seu mapa topológico da rede. Então, se nós temos aí os roteadores conectados, eu posso dizer que esse roteador ele conhece a rede como um todo. Ele tem esse mapa de toda a rede. Tá? A inundação imediata de LSP atinge convergência mais rápida. Portanto, se uma rede for inserida, se um IP for trocado, se acontecer algum evento, automaticamente isso é notificado e o tempo de convergência é muito mais rápido do que a outra. Por quê? Porque eu tenho todo o mapa topológico de todos os meus hosts, ou seja, dos meus equipamentos intermediários. Aqui um outro item. Os LSP são enviados apenas quando há uma mudança de topologia e contém apenas informações relativas àquela mudança. Então, a largura de banda utilizada para esse protocolo é muito menor do que quando eu falo do vetor de distância. Por quê? Porque o vetor de distância eu mando a tabela a todo momento. Então, eu consumo mais banda para notificar isso. E eu consigo fazer isso utilizando o Link State, um design hierárquico. De que forma? Criando múltiplas áreas. Hoje o CCNA, na versão 5, ele trata o SPF com múltiplas áreas, tá? Na qual eu posso segregar como sendo áreas distintas para melhorar a performance da minha rede. Então tem alguns conceitos aqui de notificação de LSP que não ocorre de uma área para outra, enfim. Por isso que eu consigo fazer um design hierárquico amenizando esse impacto de divulgação de LSP. E aqui, finalmente, eu trago para nós só como uma base para que possa ficar mais fácil de consultar alguns comandos, tanto para validação como configuração. Lógico que são bem poucos, tá? Daquilo que a gente pode executar dentro da série do meu roteador, mas enfim, só para ficar como uma base de consulta rápida aí para vocês no dia a dia. Tá? Então, comandos de validação: show IP int brief, show CDP neighbors, neighbors detail, show IP route e também itens de configuração, rotas estáticas, validação de interface física, configuração de IP para interface física, habilitar e desabilitar uma interface, enfim, alguns comandos básicos aí só para agregar a nossa aula, tá ok? Dessa forma, pessoal, eu concluo aqui com vocês essa videoaula trazendo 3 tópicos que são importantíssimos para o entendimento de um roteamento, tanto estático como dinâmico, tá? Na qual esses conceitos, tanto de vetor de distância como Link State, possa trazer para vocês um maior entendimento quando nós falarmos de protocolos dinâmicos como RIP, USPF e IGRP, tá ok? Com isso nós finalizamos essa videoaula e eu deixo aqui sempre, como item para dúvidas, na qual vocês podem colocar em nosso blog, ok? Em nosso fórum, que também podem colocar perguntas,
enfim, para que a gente possa responder aí, ajudar no que for preciso sobre esses itens aqui que nós abordamos. E qualquer dúvida, podem entrar em contato e a gente tenta ir atender da melhor forma possível, tá? Então pode entrar em contato sem problema algum, visitando aí o nosso site ciscoredes.com.br, tá ok? Eu agradeço mais uma vez, pessoal, por mais essa videoaula e espero que esse conteúdo possa trazer algum benefício aí para o seu dia a dia e interpretação no dia a dia para vocês. Muito obrigado e até a próxima.